A astrologia chinesa, o signo da cabra. No tomo dos primórdios da humanidade, a cabra celeste chegou à Terra. Viu que as pessoas tinham um ar deprimido e doentio e depressa percebeu que a causa era a falta de cereais. No céu, os deuses estavam acostumados e vastos campos de cereais, mas na Terra não crescia nenhum, por decreto do próprio imperador de Jade. A cabra achou que isso era injusto, decidiu roubar as colheitas e dá-las à humanidade. Quando voltou ao céu, meteu-se pelos campos e apanhou as sementes dos cereais. Regressando à terra, deu as sementes às pessoas e explicou como deviam semeá-las. A primeira plantação produziu uma colheita abundante, as pessoas ficaram espantadas e agradeceram à cabra a sua generosidade. A notícia do que aconteceu chegou ao imperador e que, enraivecido, ordenou que a cabra queria alimentar as pessoas, ela seria abatida e o seu corpo seria dado a comer aos seres humanos. Assim foi feito. Mas no ano seguinte apareceu outra cabra no mesmo local onde a cabra de Celeste fora morta, a primeira das cabras tal como as conhecemos hoje. Quando as pessoas souberam que o imperador queria escolher 12 signos de animais, a cabra foi das primeiras a ser sugerida. Pressionado pela vontade do povo, o imperador foi obrigado a perdoar a cabra e oferecer-lhe um lugar. Personalidade. É uma pessoa ponderada, pensa antes de agir e incomoda pensar que sem querer magoou alguém. Se tiver causado problemas inusitados ou decididamente ultrapassando alguém, é provável que avance imediatamente a fim de remediar a situação e restabelecer uma amizade abalada. É este lado gentil e confiável do seu caráter que não só ajudou a conservar um bom círculo social, como também lhe confere capacidade para lidar com altos e baixos da vida. É sensível ao mundo que o rodeia, talvez até sensível demais, já que muitas vezes interpreta mal as situações. Quando confrontado com o inesperado, pode ficar hesitante e nervoso, porque é uma pessoa pacata, que tenta evitar conflitos desnecessários. Também tem uma natureza errante e sente-se feliz quando vai de viagem para conhecer pessoas e ver o mundo. Desde que não se meta por terrenos conflituosos, ou seja, desafiado por gente conflituosa, viaja à confiança. As suas viagens possuem também uma dimensão menos convencional, espiritual, tem crenças arraigadas e sente estimulado pelas crenças que guiam os outros. Muitas vezes são as coisas simples da vida que lhe dão mais prazer. Uma paisagem bonita, um objeto muito belo, uma peça musical inspirada por um feliz e extasiado. Este lado sonhador do seu caráter pode explicar que, em parte, o facto de não gostar de impor regras, nem tampouco de viver de acordo com elas. A última coisa que deseja ou precisa é de estar sujeito a um horário rigoroso. A necessidade de seguir os seus instintos também revela um traço obstinado e esse desejo de encontrar o seu sonho pode torná-lo menos satisfeito com o que já tem. Por vezes oportunidades boas vêm ao seu encontro, mas você retrai-se porque é difícil tomar uma decisão rápida. Os confortos da vida são importantes e não quer pô-los em risco. No amor. Necessita se sentir seguro no amor e se o seu companheiro se comporta com indiferença, pode levá-lo a sentir-se muito inseguro. Tem uma natureza emotiva, facilmente chega às lágrimas e, embora muitas vezes tenha dificuldade em explicar porquê, apesar disso, contudo, tem falta de confiança para expressar suas emoções e, como resultado, pode perder boas oportunidades românticas. A pressão de abordar estranhos ou entabular conversa com pessoas novas faz sentir-se desconfortável e é mais provável que se encontre um parceiro através de amigos. Não gosta de se sentir dominado numa relação, nem sempre presente de submeter a termos e condições estritos. É gentil e romântico, carece de proteção, mas do mesmo modo o seu espírito criativo não deve ser suprimido. Por outro lado, o seu parceiro pode deixar a sua natureza inconvencional ou a sua irritação irritante. Mas muitas vezes perdoa isso porque você tem um coração amável. Às vezes a sua distração pode ser interpretada como insensatez, mas não é de sua natureza incomodar os outros intencionalmente. Profissão. Tem a capacidade de dar a volta à sua sorte quando tudo parece perdido. Algo ou alguém parece para ajudar. Tenta evitar tarefas rotineiras ou que exijam continuamente tomadas de decisão. Tem uma abordagem descontraída da vida, embora seja capaz de assumir responsabilidades, dar ordem é o seu ponto forte. Os horários rígidos fazem com que se sinta preso e o seu fraco sentido de pontualidade poderia colocá-lo em sarilhos num emprego relativamente controlado. É provável que tenha proteção para a arte e designer e gosto de trabalhos criativos, como também de proporcionar flexibilidade. A ideia de ter de lutar por uma posição ou competir com outros provoca-lhe preocupação e stress. Portanto, escolha alguma coisa que lhe dê um eterno de liberdade e tranquilidade. Quando se sente confortável e estimulado, pode adaptar-se bem e, uma vez que tenha encontrado o nicho certo, os seus talentos florescerão. Está vocacionado por uma carreira no campo das artes, publicidade ou investigação. Também pode ser um bom desenhador, escritor, bibliotecário ou filósofo. Bom gosto e boas maneiras e um pouco de egoísmo. Se você precisa de uma ternura, procure por essa linda cabrita que é um doce.
Ela é elegante, criativa e inteligente, enfim, cheia de qualidades, mas ela também precisa ser compreendida e mimada para sentir-se realizada. Esta cantadora cabrita, que é de elemento de fogo, como o cavalo e a cobra, tem também o seu lado negativo. Ela pode ser tanto egoísta e pessimista, inquieta, indiscreta e irresponsável. Bem, é melhor parar por aqui, não é? A mulher. Atraente é a palavra-chave quando se quer descrever a delicadíssima cabra. Uma charmosa feiticeira, isso é, o mínimo que se pode dizer dela. Absolutamente sedutora, não se sabe bem porquê, talvez pela falta de confiança em si, que a faz sorrir com um ar ingênuo quando se sente insegura. Talvez pelo seu bom gosto na maneira de ser e de vestir, o fato de que ela sempre cativa o homem que deseja. Com seu jeito suave, ela se encosta no ombro do seu eleito, pedindo proteção e afeto. A cabra adora ser mimada, ela adora também o luxo, não tem medo de gastar dinheiro e sabe cercar de coisas bonitas e requintadas. Gosta de levar uma vida amena, sem preocupações. É sensual e generosa no amor. Quando está seguro que se troca um amor profundo e durável. Ela não pode ser traída. Isso acabaria com ela, que é emocionalmente frágil em situações adversas. Um pouco desorganizada, quando precisa resolver tudo sozinha, fica confusa e acaba fazendo as coisas pela metade. No entanto, ela não viu o problema receber ordens de uma cabeça que decida as coisas por ela, isto lhe dá segurança. A rotina, as regras, os horários rígidos não agradam nem um pouco à senhora cabra. Ela prefere fazer as coisas naturalmente, à medida que lhe tem vontade, ao invés de estar amarrada às esquemas. Na natureza caprichosa, as cabras se dão muito bem em profissões em que é necessário entreter os outros. Música, teatro, cinema, etc. A constância não é o forte das cabras. Elas estão aqui, elas estão lá. Criando sempre um certo clima em volta de si. Isto é uma qualidade e também um defeito. São versáteis, podem se dedicar a vários assuntos, mas de um modo superficial, desorganizado. Daí extrema necessidade de segurança de outra pessoa. O homem. Apaixonado pela natureza, sensíveis e elegantes, o homem de cabra é um artista. Em sua vida nunca falta o que os japoneses chamam de isokakuju, roupas bonitas, mesa farta e casa luxuosa. Ele não vive sem isso, e mesmo não que tenha dinheiro, é dado a extravagâncias quintadas. Ele é capaz, depois de ter magoado sua amada, sem nem mesmo perceber porque fez isso, dar-lhe uma joia caríssima, ainda que a sua conta no banco esteja baixíssima. Sua natureza é apaixonada e é extremamente bem dotado, mas nem por isso é feliz como se pensa, e tímido e inseguro, está sempre descontente consigo mesmo. Nem um líder, ao contrário, pois precisa ser dirigido por alguém, natureza indisciplinada, nunca chega ao horário de um compromisso, pois as horas não querem dizer nada para ele, maleável, dá-se a qualquer tipo de vida, desde que ele esteja dado de segurança que possa fazer suas extravagâncias. O homem de cabra não é do tipo que fica nervoso facilmente, prefere resolver as situações com diplomacia ao invés de brigar. Se você está apaixonado por esses homens, aprenda isso. Ele não gosta de falar de si mesmo, fazer confidências, por mais que te pergunte o que está pensando, ele dará muitas voltas, mas não responderá. Ele não tenta modificá-lo. Ele pode até concordar que é difícil viver com ela, pessoa tão fechada. No esforço supremo, poderá tentar sair do seu mundo, sonhos e ajudá-la a vida prática. Mas acabará fazendo tudo à sua maneira, sem horários, gastando mais do que tem. Sabe, no entanto, como agradar a uma mulher, se o apaixonado cobre com presentes, flores e bombons. O difícil é enfrentar a vida prática ao lado dele, pois acho como nada se dependesse dele, mas sim da sorte dos outros. O amor. As emoções de uma cabra são muito delicadas e ela tem necessidade de muita afeição, além de um lugar sossegado onde nada faltará. Por isso a escolha de seu parceiro é muito importante. A cabra pode ser aniquilada pelo boi e pelo cachorro. Nenhum destes signos é dedicado, a menos que o cabra já tenha realizado na vida e adquira mais segurança. O cachorro, apesar de respeitar a visão liberal e impunidade da cabra, não tem paciência com a sua aparente capacidade de se arranjar sozinha. Quanto ao boi, fica completamente desesperado quando ela se põe a ruminar uma ideia ou a desafio antes de executá-la. Os nativos da cabra, a nascer em tempo de crise, são sonhadores, plásticos e quiméricos. Eles não fazem duas coisas a mesma coisa da mesma maneira. Eles acordam cada manhã e criam um novo. O macaco, rico pragmático, com a sua capacidade de tudo ver ao mesmo tempo, terá prazer em se ocupar da cabra, aconselhando para que veja as coisas mais claramente e encorajando a abusar a sua sedução. Os cavalos também não haverão inconveniente em ajudar a meia cabra, mas a melhor companhia para um cabra é um nativo de gato, afetuoso, com muita sorte nos negócios e hábil em se organizar. O galo facilmente facilitará a vida de uma cabra. Além disso, ele é refinado e retidista exatamente como ela. Os porcos são bons pais para a cabra, costumam ter dinheiro e adoram dividir com a criatura tão encantadora como ela. Duas naturezas doces que levarão uma vida cheia de alegria e o porco sabe defender a cabra quando é preciso. As amizades. As cabras são muito inteligentes com a fraqueza dos outros e por isso são muito queridas. Elas aceitam as coisas do jeito que vêm e não se inquietam com crise antes de que elas surjam.
mas por serem muito maleáveis podem ser manipuladas, por isso precisam de se cuidar. Na verdade, qualquer um pode ser amigo de uma cabra, de dragões e cavalos e serão com prazer. Eles entendem a suscetibilidade da cabra e estão dispostos a ajudá-la. Eles podem levantar o moral da sua amiga e estimulá-la de tal forma que ela deixe a segurança de lado e passe a agir sem medo. Os gatos são bons amigos para a cabra. Seus gostos são semelhantes, trocam muitas ideias e entendem às mil maravilhas. A cobra paciente e o mágico macaco também podem criar laços de amizade com a cabra. Ambos apreciam a inventalidade dela e dão-lhe bastante força para agir com cuidado e firmeza. O convencional galo e o meticuloso rato não se sentem à vontade perto da cabra. Os projetos malucos os sonhos, planos, nunca se cumprem e deixam os dois extremamente desesperados. Os tigres e os bois, ainda que possam ser amigos da cabra, ficarão completamente nervosos, com o seu jeito desligado e se arrependerão de tê-lo conhecido um dia. Porco e cabra, dois bons amigos, um ajuda o outro com as suas ideias. Qualquer outro signo, a cabra deve tomar cuidado com o seu desligamento, se deseja fazer amigos. Por viver nas nuvens, ela não presta atenção aos problemas e aos nasceres dos outros. Os negócios. Negócios e cabras, as duas coisas não combinam. Elas são gentis, generosas e inteligentes, mas não possuem tino comercial. São boas empregadas, embora cheguem tarde e não tenham disciplina, cumprem sempre a sua parte. Podem trabalhar duramente, fazer horas gestos, sem se importar. Elas podem também se associar a quem sabe utilizar o seu talento. Os macacos são extraordinários para adivinhar as potencialidades das cabras. O porco, o dragão e o gato são bastante sensíveis para saber dirigir firmemente uma cabra. O tigre pode atraí-lo como sócio, mas ele não suportará por muito tempo a ideia de tomar decisões sozinho. Com o boi, acontece mesmo, ele perde a paciência em 2 tempos com a desorganização de uma cabra. O cavalo irá manipular a cabra e de forma desonesta. Já o porco é um ótimo sócio para a cabra. E essa união de força e imaginação dará excelentes resultados. A família. Eis um pai ou mãe indulgente e afetuoso que ficará talvez um pouco perdido com o trabalho que uma criança costuma dar. A cabra ama seus filhos, mas não gosta nem um pouco da mão de obra que eles exigem. Mas se dão integralmente e eles no modo espiritual. Além disso, tem um dos corações mais terno do zodíaco. Com filhos macacos, cachorros, gatos, o pai e da mãe cabra descobrirão interesses comuns. Ratos e cobras acham difícil seguir o ritmo desorganizado da papai e mãe cobra. Galos e bois ficam totalmente perdidos com a mudança de correntes constantes no espírito da cabra. Dragões e cavalos, muito egocêntricos, gostam de ser filhos da generosa cabra. Os tigres, pacientes com a mudança da mulher da cabra, o filho mais apaixonado pela cabra é o porco. Ele adora o seu romantismo e cuidará dela quando for bem velhinha. Os conselhos. Amiga cabra, sua força é a sua fantasia, sua sedução é a sua capacidade de amar, é uma missão de muita paz sua neste mundo. O perigo e as situações agressivas não combinam com a sua natureza pacífica, portanto não se envolva com tudo e com isso. Quando você fica com raiva, tem tendência a se fechar e se roer por dentro, de nada adianta emburrar e não explicar aos outros o que está acontecendo. Por ser sensível demais, excessivamente indulgente com os outros, acaba sendo magoada facilmente. A pessoa já às vezes nem percebe o que aconteceu e não consegue adivinhar a causa do seu jeito amuado. Fala francamente, abre o jogo, não tenha medo de falar. Um outro conselho que lhe será muito útil, não adie os seus projetos e não tenha medo de executá-los. Você será capaz de terminá-los em um dia de se observar, fazendo cada um pouco. Competência que não lhe falta, organizando-se ou pelo menos tentando fazer isso, os empreendimentos serão mais fáceis de ser cumpridos no prazo certo. Tenha uma certa disciplina para com você mesmo, de obrigando-se a determinadas tarefas, você perceberá que isso lhe fará um grande bem. Até a confiança que às vezes lhe falta será conseguida com esse exercício. Um pequeno lembrete precioso, olhe para o relógio de vez em quando. Cabra Áries. O nativo de cabra nascido sob o signo de Áries é meio agitado. Essa agitação vem do seu interior. A cabra representa do signo chinês pelo fogo pequeno, enquanto aqui o grande fogo. Áries é um guerreiro fogoso, acaba tendo resistência passiva para acalmar a agitação proveniente desse conflito. Deve-se dedicar à arte, sobretudo à música, nunca à política. Cabra Leão. A força do leão costuma dar à passiva cabra uma estabilidade e uma força de vontade enormes. Ela combaterá a injustiça das suas forças, pelo outro lado, a sensibilidade da cabra pode diminuir um pouco a velocidade do leão. Na verdade, este é o único nativo da cabra que não precisa de um parceiro forte para se dar impulso, a sua força já lhe basta. Cabra Sagitário. Os Sagitários costumam ser otimistas, eles são mais alegres das coisas, abrir os olhos da cabra para melhor evitar os aborrecimentos, tomar decisões não é o forte deste nativo. Mas com a ajuda dos amigos pode transformar numa pessoa muito enérgica, sentindo-se segura, ela usa de maneira hábil todos os dons e talentos que tem por profissão. Cabra Touro.
Tanto a cabra como o touro precisam ser empurrados em direção ao sucesso. Este nativo será um ótimo funcionário, mas não lhe dê um cargo de direção, nem se confundirá totalmente. Um pouco inerte, tem o costume de esperar que a vida lhe diga as coisas que precisa. Se encontrar um par que lhe dê força e estimular com vigor, essa cabra de touro será na vida. Cabra gêmeos. O ar de gêmeos disse o fogo pequeno da cabra, resultado disso, muito capricho, muita fantasia, muitas opções pela frente e poucas decisões. Bem dotados, talentosos e criativos, estes nativos começam muitas vezes a coisa ao mesmo tempo, mas dificilmente as terminam, pois logo se aborrecem. É preciso que se organize e persevere, pois os resultados serão brilhantes. Cabra câncer, uma certa tendência à depressão que decrise este signo, mas se arrumar um parecer alegre e forte, essa característica desaparecerá. Costuma ser um pai ou mãe numeroso, um excelente amigo, um ótimo marido ou esposa, onde um enorme coração muitas vezes se dedica às obras de caridade. Ele sai muito bem com os superiores, mas atenção, ele se magoa facilmente. Cabra virgem, virgem, insólita e honesta, mas como a cabra é ingênua diante da maldade e da perfídia, essa personagem precisa de um companheiro bem astucioso para estar a conhecer melhor as espertezas de algumas pessoas. Tem muita sensibilidade, mas não deve se manter em projetos complicados demais, pois acabaria-se por dentro. Bem orientada e uma excelente profissional. Cabra Libra. Influenciada por Libra, essa cabra ama a beleza, o conforto, a harmonia, normalmente dotada para a vida artística. Não lhe peçam, porém, para trabalhar muito, se organizar economicamente. Ela precisa de alguém que lhe dê um suporte financeiro para que os seus múltiplos talentos venham à toa. Quando isso acontecer, ela será uma pessoa que saberá proteger o seu protetor. Cabra Escorpião. O nativo de Cabra Escorpião é um amigo devotado, um amante fiel. Lealdade é a sua maior característica. É tão exigente com os amigos como consigo mesmo. Mas se alguém por acaso trai a sua confiança, o seu lado escorpiano surge com toda a sua força, torna-se vingativo, raivoso e pode apontar um golpe mortal. Por isso não se deve jamais ferir uma sensibilidade. Cabra Capricórnio. Estes dois signos têm muita paciência. Existe uma nobreza nesta cabra Capricórnio que se distingue das outras cabras. A ponderação e a qualidade que ela recebe de Capricórnio, em troca, ela dá muita agilidade e fantasia. Como resultado, levamos uma cabra muito mais decidida, que as outras não tenham medo de algum de arregaçar as mangas e lançar o trabalho se for preciso. Cabra Aquário. A união destes dois signos pode fazer gênios brilhantes ou sujeitos alucinados. Essa cabra peca pelos excessos de gentilidade. As influências externas podem diminuir essa característica, tornando uma artista brilhante. A poesia, o cinema, a música, todos esses são campos onde ela poderá brilhar como uma verdadeira estrela, mas é preciso que seja perseverante. Cabra Peixe. A cabra é influenciável, maleável e artista. Assim também são os peixes. É preciso então que esse cabra encontre uma pessoa enérgica, tomará pela mão e ajudará a pôr em evidência os seus talentos, que não são poucos. O que atrapalha essa cabra é a sua indecisão diante de muitas opções. Se tiver bastante disciplina e receber bastante amor, será uma estrela. Pronto, meus amores.